Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. Surpreendidos pela graça. Verso para memorizar. Pela fé, Rabi, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Graça surpreendente. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as mais preciosas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Sou grato a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos mais uma vez para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Há momentos na vida em que decisões difíceis revelam quem realmente nós somos. Josué enfrentou um desses momentos quando descobriu que havia sido enganado pelos gibeonitas. Eles fingiram ser viajantes de terras distantes, quando na verdade eram vizinhos, habitantes da terra que Deus havia entregue a Israel. O povo, ao descobrir o engano, ficou furioso. Queriam atacar, vingar-se, mas Josué não podia. Um juramento havia sido feito, e aquele compromisso, mesmo firmado em circunstâncias enganosas, havia sido selado em nome do Senhor. Hoje, nós vamos refletir sobre como a resposta de Josué combina justiça com graça e o que essa história nos ensina sobre o caráter de Deus e o nosso chamado como seu povo. Em Josué, no capítulo 9, nos versos 21 a 27, os líderes de Israel se veem presos a uma promessa que não podem quebrar. Mesmo enganados, eles entendem que um juramento feito em nome do Senhor não pode ser violado. O Salmo 15 descreve o justo como aquele que jura com dano próprio e não muda. Na visão bíblica, a integridade da palavra dita diante de Deus é sagrada. Romper um voto seria desonrar o próprio nome do Senhor. Josué e os chefes poderiam ter procurado justificativas. Afinal, o juramento foi obtido por engano. Mas a fidelidade deles à palavra empenhada demonstra algo mais profundo: a confiança de que Deus é capaz de transformar até mesmo os erros humanos em instrumentos de bênçãos. Josué, então, não ignora a gravidade do engano. Ele aplica justiça. Os gibeonitas não escapam sem consequência. São designados para o serviço como rachadores de lenha e tiradores de água. Funções humildes, mas essenciais. Essenciais para o povo, especialmente para a casa de Deus. A punição era também uma oportunidade. Josué poderia ter condenado os gibeonitas à morte, mas escolheu colocá-los a serviço do santuário, perto da presença divina. Essa decisão é extraordinária. Josué transforma o castigo em uma ocasião de redenção. Os gibeonitas, que antes pertenciam a um povo destinado à destruição, agora passam a servir no contexto da adoração ao verdadeiro Deus. A sentença, que parecia uma maldição, se torna um convite à graça. Com o passar do tempo, vemos o fruto dessa decisão. Séculos depois, a cidade de Gibeão é lembrada não pela mentira de seus habitantes, mas por seu papel fiel dentro de Israel. Foi ali que o tabernáculo esteve por um tempo. E quando os israelitas retornaram do cativeiro babilônico, os gibeonitas estão entre aqueles que ajudam a reconstruir Jerusalém. A graça de Deus, revelada através da decisão de Josué,
não apenas perdoou, mas integrou e transformou. Os gibeonitas se tornaram parte da história do povo de Deus, não por mérito, mas pela misericórdia divina, que acolhe até aqueles que chegam com motivações confusas, mas com coração sincero. Quando nós olhamos para essa história à luz de toda a Escritura, vemos que ela reflete o próprio coração de Deus. Ele é justo. Não ignora o pecado, nem o engano, mas também é cheio de compaixão. Ezequiel 18:23 declara: Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não é antes que se converta dos seus caminhos e viva? Os gibeonitas escolheram a vida. Mesmo usando o engano, o que os movia era o desejo de sobreviver e de se aliar ao Deus de Israel, em vez de resistir a ele como os outros cananeus. E Deus honra essa escolha. Essa é a essência da graça. Deus vê além dos erros do passado e enxerga o potencial de arrependimento e transformação. Josué poderia ter sido rígido, punindo severamente os gibeonitas, ou poderia ter sido indulgente, ignorando o engano. Mas ele escolheu o caminho do equilíbrio, um ato de justiça que aponta para a graça. Esse equilíbrio também se manifesta plenamente em Cristo Jesus. Na cruz, justiça e graça se encontram. Deus não ignora o pecado, mas o enfrenta e ao mesmo tempo oferece perdão e vida àquele que crê. Josué, de certa forma, é um prenúncio dessa realidade. Ele preserva o juramento, honra a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, concede aos gibeonitas um novo propósito dentro do povo de Deus. A história dos gibeonitas convida à reflexão sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes somos tentados a voltar atrás em algo porque fomos prejudicados ou enganados? Josué nos lembra que a fidelidade à palavra e a confiança em Deus valem mais do que a conveniência do momento. E, ao mesmo tempo, aprendemos que a graça deve sempre temperar a nossa justiça. Ser justo não é apenas punir o erro, mas abrir espaço para a restauração. Talvez hoje Deus esteja te chamando a exercer esse equilíbrio em um relacionamento, em uma decisão difícil ou em um momento em que você precisa escolher entre vingança e perdão. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.